Estou com tanto medo. Olha, eu só tenho 95 anos. Você espera que eu me lembre de tudo isso? Estou exausta. É sobre a tragédia que todos nós estamos vivenciando nos Issues. Eu concordei em fazer mais 10 minutos para poder me casar. O que poderia levar um homem que viveu inúmeros relacionamentos a deixar de lado qualquer vislumbre de estrelato para falar apenas de um nome? Essa revelação não só emocionou o público, como também revelou o maior segredo da vida de Richard Gere. Em Madrid, durante uma entrevista ao jornal La España, Richard não escondeu a emoção ao falar sobre sua atual companheira. Ele descreveu: "Somos como almas gêmeas. Compartilhamos os mesmos valores na vida. Vemos o mundo da mesma maneira. E desde o primeiro momento em que nos encontramos, pareceu que nos conhecíamos desde sempre." Sem qualquer exibicionismo, Richard afirmou que Alejandra é a única pessoa que o fez entender o verdadeiro significado da felicidade madura. O impacto de suas palavras se espalhou rapidamente pelas redes sociais e pela imprensa internacional. As fotos de Richard e Alejandra na capa da Elle Espanha, juntamente com a entrevista exclusiva, ultrapassaram rapidamente 500 mil de visualizações no Instagram na primeira semana. É muito difícil mudar os outros. É um pouco mais fácil mudar a si mesmo. Então esse é o ponto de partida. Além disso, Eliaspa Richard apareceu na Vanity Fair Espanha 2024 com uma mensagem de profunda responsabilidade. Alejandra passou 6 anos vivendo no meu mundo, portanto é justo que eu dedique pelo menos 6 anos ao dela. Essa declaração chamou a atenção por sua calma e maturidade. Não mais a imagem de um protagonista impulsivo, mas a de um homem que realmente entende o valor do sacrifício pela felicidade familiar. No programa Today Show, exibido em novembro daquele mesmo ano, Richard continuou a receber atenção especial do público americano ao compartilhar sua jornada de construção de um lar com Alejandra, enfatizando a realização que sente ao viver ao lado de uma verdadeira companheira. A maioria das opiniões elogiou a decisão de Richard de viver de acordo com suas emoções e escolher sua própria felicidade. Muitos expressaram admiração por sua disposição em tornar pública uma história de amor que havia sido mantida em segredo por muito tempo, especialmente porque Richard era notoriamente reservado e relutante em compartilhar detalhes de sua vida pessoal. Pela primeira vez em 50 anos preservando sua privacidade, Richard Gere reconheceu abertamente ao mundo a única mulher capaz de transformar completamente sua visão sobre o amor e o sentido da vida. Um cliente muito bom. Se você fosse comprar isso, quanto custaria? Uma linda mulher não só transformou Richard em um rosto conhecido mundialmente, como também o colocou entre os 5 astros mais charmosos de todos os tempos. Já Chicago lhe rendeu um Globo de Ouro, consolidando sua imagem como o ícone romântico refinado das telas de cinema. Com mais de 60 papéis, a bilheteria dos filmes em que atuou ultrapassou os 2 bilhões de dólares, uma cifra que poucos artistas de sua geração alcançaram. A fama, porém, teve um preço alto. Richard Gere afirmou certa vez com franqueza: "A fama é uma faca de 2 gumes. Ela te dá poder, mas tira sua privacidade. Eu me afastei dos holofotes na década de 1990 porque não queria mais ser o centro das atenções." No auge de sua carreira, ele enfrentou imensas pressões invisíveis, desde o escrutínio público implacável e escândalos indesejados até a natureza impiedosa da mídia. Suas opiniões políticas francas e seu ativismo social, particularmente sua defesa do Tibete, fizeram com que Hollywood lhe virasse as costas, proibindo-o de comparecer ao Oscar por 20 anos e custando-lhe papéis importantes. Mesmo assim, Richard Gere nunca permitiu que a rejeição da indústria mudasse sua perspectiva de vida. Colegas próximos, como Julia Roberts, frequentemente o descrevem como alguém que permanece sereno diante da fama, enquanto críticos renomados, como a Variety, afirmam consistentemente que seu talento foi subestimado simplesmente por causa de controvérsias injustificadas fora de seu trabalho. No fim, o que importa não são apenas rankings de prêmios ou reconhecimento mundial. Por trás de cada holofote, Richard sempre soube que a fama pode desaparecer a qualquer momento e que o verdadeiro valor só vem da escolha de viver autenticamente. Ao relembrarem suas conquistas extraordinárias, o que mais desperta curiosidade são as histórias dos bastidores e de sua vida pessoal, na qual Richard Gere enfrentou inúmeros desafios e controvérsias, marcando um capítulo turbulento em sua trajetória. Entre seus relacionamentos amorosos, o primeiro, frequentemente mencionado, é o com Penelope Milford, uma talentosa atriz que durou 7 anos, de 1971 a 1978. Embora o motivo da separação nunca tenha sido divulgado publicamente, a mídia americana documentou que os dois compartilharam um período de profunda conexão,
quando a carreira de Richard começava a decolar. Penélope sempre esteve discretamente ao lado de Richard em eventos importantes e triviais, mas, no fim, optaram por se separar em silêncio. No final da década de 1970, Richard teve um relacionamento intenso com a pintora brasileira Sylvia Martins. Considerado um de seus romances mais apaixonados e complexos, Sylvia foi, em certa época, uma grande fonte de inspiração para os projetos pessoais e filantrópicos de Richard. Com o tempo, a vida a dois tornou-se cada vez mais instável, devido às agendas de trabalho implacáveis e às diferenças culturais. Embora o relacionamento nunca tenha resultado em casamento, Sylvia Martins foi vista em inúmeras fotografias espontâneas e chegou a acompanhar Richard em diversas iniciativas de caridade pela América do Sul. Por fim, a distância imposta pelos compromissos profissionais encerrou o relacionamento com um pesar persistente. Apesar de Richard sempre ter falado de Sylvia com profundo respeito em todas as entrevistas sobre seu passado, durante a década de 1980, à medida que sua fama crescia, também aumentavam as especulações sobre sua vida privada. Richard era frequentemente associado pela mídia ocidental a uma série de figuras de destaque, principalmente Barbra Streisand, a ícone da música americana Kim Basinger, a sensual estrela de Hollywood Priscilla Presley, a ex-esposa de Elvis Presley e modelo internacional Padma Lakshmi. Embora ele negasse repetidamente tais rumores, a imagem de Richard como uma figura charmosa e elegante só se reforçava na mídia. Revistas de prestígio como People e Vanity Fair frequentemente dedicavam suas capas ao homem misterioso por trás de cada beleza, transformando a vida privada de Richard em um dos assuntos mais lucrativos para os tabloides por anos. O ponto de virada mais importante na vida amorosa de Richard veio com seu casamento com a supermodelo Cindy Crawford. Os dois se conheceram em 1989 e, apenas 2 anos depois, casaram-se secretamente em Las Vegas, em 1991. Com uma diferença de idade de 17 anos, o casamento deles rapidamente se tornou um dos assuntos mais sensacionais do início da década de 1990. Eles apareciam juntos em todos os grandes eventos, formando um casal poderoso que a mídia de moda e entretenimento não podia ignorar. Mas após 4 anos, o casamento terminou sem escândalos ou desavenças públicas. Richard comentou em uma entrevista britânica: "Éramos muito jovens, intensos, mas passageiro." Cindy Crawford admitiu mais tarde que tentou mudar para se adequar a Richard, mas a diferença de gerações foi algo que não conseguiram superar. O divórcio terminou pacificamente, com ambos mantendo o respeito e a privacidade diante da mídia. Após um período de afastamento, Richard Gere iniciou um novo relacionamento com Carrie Lell, a atriz com quem contracenou em An Officer and a Gentleman. O encontro deles em 1995 deu início a uma longa e turbulenta jornada. Casaram-se em 2002 e tiveram um filho, Homer, em 2000. Nos primeiros anos, Carrie era presença constante ao lado de Richard em diversos eventos beneficentes, e juntos construíram a imagem de uma família modelo de Hollywood. Após mais de uma década, as diferenças de estilo de vida e perspectiva tornaram impossível a continuidade do relacionamento. O divórcio deles se estendeu de 2013 a 2016, com Carrie supostamente buscando um acordo de até os 100 milhões alálios da fortuna estimada de Richard em os de 250 milhões. No fim, os dois chegaram a um acordo privado, evitando longas batalhas judiciais e se comprometendo a criar o filho em paz. Além de seus relacionamentos públicos, a mídia internacional especulou repetidamente sobre outras mulheres ligadas a Richard, embora a maioria nunca tenha sido confirmada por ele. A discrição e a cautela em proteger sua vida pessoal tornaram-se a marca registrada de Richard. Julia Roberts, sua colega de longa data, certa vez comentou: "Richard é um homem profundamente carismático, mas sabe como manter seu próprio mundo." A mídia americana o apelidou de "o homem que sempre se mantém longe de dramas", enquanto amigos em Hollywood o viam como uma figura madura, moldada por valiosas lições de vida. Dos anos turbulentos, Richard gradualmente transitou da imagem de playboy para a de homem de família, e por fim, para a de figura humanitária admirada pela comunidade internacional. A curiosidade do público pairava sobre se ele algum dia encontraria um amor profundo o suficiente para redefinir sua compreensão de felicidade ou se permaneceria para sempre um homem perseguindo coisas incompletas.
Foi então que a porta se abriu para um capítulo totalmente novo, no qual Richard Gere escolheu deixar seu passado para trás e embarcar em uma vida completamente diferente com a pessoa que ele considera o destino final de sua vida, o ponto de virada de um amor predestinado. Após décadas cercado por romances de alto nível e pelos holofotes de Hollywood, a maior virada na vida de Richard Gere veio de uma mulher chamada Alejandra Silva. Nascida em Madrid em 1983, Alejandra cresceu em uma família com fortes raízes nos negócios e no esporte, já que seu pai foi vice-presidente do Real Madrid. Formada em marketing, Alejandra construiu sua própria carreira em comunicação e gestão hoteleira e ganhou destaque como fundadora da Raiz Fundición, uma organização dedicada a ajudar pessoas em situação de rua na Espanha. Antes de conhecer Richard, ela havia sido casada com o empresário Gavin Friedeland e era mãe solteira de seu filho Albert. O encontro fatídico aconteceu em 2014 em Positano, Itália, onde Alejandra administrava um hotel boutique. Segundo Richard Gere, foi a devoção compartilhada ao trabalho humanitário e a compaixão pelos menos favorecidos que os uniu. Naquela época, Richard havia praticamente se afastado da agitada vida pública americana para se dedicar a projetos humanitários, enquanto Alejandra dedicava a maior parte do seu tempo a causas sociais. Os ideais que compartilhavam rapidamente os tornaram almas gêmeas. Os dois começaram a namorar em 2015, unindo forças em campanhas para ajudar pessoas em situação de rua e defender os direitos das crianças e a proteção ambiental em toda a Europa. Ao contrário de seus relacionamentos anteriores, o de Richard e Alejandra se desenvolveu discretamente, com poucas aparições na mídia internacional. Em abril de 2018, realizaram um casamento privado no rancho de Richard, em Nova York, com a presença apenas de familiares e amigos próximos. A cerimônia foi posteriormente revelada por meio de fotos exclusivas nas revistas Hello e People, capturando os momentos serenos de sua nova família. Richard, Alejandra, seu filho de um casamento anterior, e mais tarde seus dois filhos juntos, Alexander e James. Richard Gere, que aos 70 anos estava reconstruindo sua vida familiar, levou a imprensa internacional a reavaliar a imagem que havia associado a ele. Alejandra Silva não é apenas a companheira de Richard, mas também a força motriz que lhe permite viver de acordo com seus verdadeiros valores. Em diversas entrevistas, Richard enfatizou: "Ela é minha alma gêmea, a pessoa que dá sentido à minha vida." Alejandra também compartilhou abertamente: "Ele me faz sentir a mulher mais sortuda do mundo. É seu amor e sua ação em prol da humanidade que nos uniram." Juntos, eles participaram de importantes campanhas beneficentes, expandindo continuamente projetos para combater a pobreza, apoiar comunidades e proteger o meio ambiente nos Estados Unidos e na Europa. No início de 2024, Richard e Alejandra decidiram se mudar para Madrid, começando uma nova vida em La Mora, uma área residencial tranquila, onde sua família poderia desfrutar de uma existência pacífica, longe do alvoroço do mundo do entretenimento americano. O dia a dia deles consiste em ler com os filhos, férias na praia, refeições aconchegantes em família e aparições discretas nas redes sociais, onde as imagens de uma família unida e feliz atraem milhões de visualizações e inspiram discussões em plataformas internacionais. Esse relacionamento transformou completamente a percepção de felicidade de Richard Gere. A mídia internacional o descreve como um amor que transcende a idade, não apenas pela diferença de 34 anos entre eles, mas também pela sua resiliência diante de todos os julgamentos e pressões. Alejandra Silva tornou-se a mulher que fez Richard Gere querer viver novamente, como ele expressou abertamente em uma entrevista no início de 2025. Foi esse relacionamento que deu a Richard Gere a força para expandir sua influência pessoal, dedicar-se integralmente a projetos humanitários e lançar uma base sólida para a próxima geração. A partir daí, sua história de ideais de legado e uma nova jornada começou, marcando a transição de Richard Gere de um ícone de Hollywood para uma poderosa fonte de inspiração global, a vida ideal depois de tudo. Ao entrar na fase final de sua carreira, Richard Gere escolheu um caminho completamente diferente, dedicando-se inteiramente a causas sociais e construindo um legado pessoal além dos holofotes. Deixando de ser o centro das atenções nas bilheterias, Richard tornou-se uma figura conhecida em campanhas de direitos humanos, trabalhos de caridade e iniciativas internacionais para proteger comunidades vulneráveis.
Foi aqui que a presença de Alejandra Silva criou um novo impulso, ajudando-o a expandir sua influência para áreas que ele nunca havia explorado antes. Como presidente da campanha internacional para o Tibete, Richard Gere comparecia frequentemente a importantes conferências globais, defendendo a proteção das liberdades religiosas e culturais no Tibete. Ele discursou perante o Senado dos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão e financiou milhões de dólares para programas de preservação cultural e educação em toda a Ásia. Ao mesmo tempo, Richard continua atuando como embaixador da AFAR, a Fundação Internacional de AIDS, contribuindo para projetos como a publicação de Through Positive Eyes e inúmeras campanhas contra o estigma. Alejandra Silva, cofundadora da Raiz Fundación na Espanha, trabalha ao lado de Richard para apoiar pessoas em situação de rua e coordenar iniciativas sociais regionais. Os esforços incansáveis de Richard foram reconhecidos internacionalmente por meio de prestigiosas honrarias, incluindo o Prêmio Humanitário Eleanor Roosevelt e o Prêmio Care Global Change. Ele chamou a atenção significativa por seu apoio público ao movimento Mazamini, expressando firmemente sua posição sobre os direitos das mulheres e a justiça social. Com mais de 50 projetos filantrópicos e milhões de dólares em contribuições, Richard Gere transformou seu estrelato cinematográfico em uma verdadeira missão humanitária. Além do trabalho comunitário, Richard não se furtou a se manifestar sobre questões políticas. Na cerimônia do Prêmio Goya de 2025, na Espanha, ele chamou Donald Trump diretamente de valentão e bandido, alertando o público sobre os perigos do autoritarismo e a erosão da compaixão na sociedade moderna. Em seu discurso na Freedom House, Richard enfatizou: mantenham-se vigilantes e compassivos, porque a compaixão é a chave. Sua postura franca moldou sua imagem como um artista que não tem medo de dizer a verdade, mesmo correndo o risco de ser marginalizado pela indústria tradicional do entretenimento. Nos últimos anos, a vida de Richard Gere e Alejandra Silva tem se concentrado em Madrid, para onde se mudaram após venderem sua propriedade nos Estados Unidos. Sua família desfruta de um ritmo de vida mais tranquilo em La Amlea, com piqueniques ao ar livre à beira-mar e dias sossegados lendo e brincando com os filhos. Suas fotos do dia a dia aparecem frequentemente no Instagram, atraindo atenção mundial por sua mensagem positiva de felicidade simples e união familiar. Embora o auge de sua carreira já tenha passado, Richard Gere continua a enfatizar que o verdadeiro valor reside em construir uma base moral e emocional sólida para sua família, bem como em fazer contribuições duradouras para a comunidade. Refletindo sobre as turbulências de sua vida, ele afirmou: quanto mais velho você fica, mais valoriza cada momento. O amor verdadeiro pode curar tudo, e a família é onde todos os valores começam. Alejandra Silva foi a pessoa que ajudou Richard a perceber isso, dando-lhe a motivação para continuar evoluindo, desapegando-se do glamour desnecessário e vivendo uma vida com profundo significado. Hoje, Richard Gere não é mais apenas o nome de uma lenda de Hollywood, mas o retrato de um homem que amadureceu, abraçou a mudança, ouviu e se importou com os outros. Seu legado não se resume ao número de papéis que interpretou ou aos recordes de bilheteria que quebrou, mas sim ao impacto genuíno que deixa na comunidade e à mensagem humanista que inspira para as futuras gerações. Como o próprio Richard disse, viva intensamente e saboreie cada dia, pois cada ano é um privilégio que não deve ser desperdiçado. É por isso que sua história continua a ressoar, servindo de inspiração não apenas nas artes, mas em todos os aspectos da vida social. A trajetória de Richard Gere rumo à sua felicidade atual é a prova de que escolher deixar o passado para trás e viver plenamente com amor, família e ideais é fundamental. A partir daqui, ele garante seu lugar não apenas em Hollywood, mas como uma poderosa fonte de inspiração em todo o mundo, fechando um ciclo perfeito entre arte, humanidade e realização. Se esta história te inspirou a refletir sobre o valor do amor e da família, compartilhe seus pensamentos abaixo deste vídeo e inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas jornadas inspiradoras.